Bom dia a todos, meu nome é Márcia, eu sou da congregação Amada do Senhor. Hoje é, eu vou falar sobre a história de Naamã na Bíblia. Você já ouviu falar da história de Naamã? Ele era comandante do exército sírio, mas ele tinha um grande desafio a ser vencido. Assista este vídeo até o fim para saber qual era esse grande desafio de Naamã e o que este texto da Bíblia tem a ver com as nossas vidas. Vejamos agora o que diz o texto bíblico sobre Naamã. Está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 15. E Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele era o Senhor, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E ela disse a senhora, né, a esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Essa parte aqui, o rei de Israel ficou preocupado. Ele achou que era assim uma armadilha para que, né, o rei da Síria invadisse o reino, né, fizesse algo de ruim contra eles. Então ele ficou muito preocupado. Só que o profeta Eliseu, ele ouviu, né? Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será curada, e ficarás limpo, ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis aqui, agora sei que em toda a terra
não há Deus senão o rei de Israel. Bom, vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a função da vírgula? A vírgula é um sinal de que ele é usado para indicar pequenas pausas durante a leitura, além da separação de termos do enunciado para evitar duplicidade de sentido em um texto, algo incerto, duvidoso, indefinido. O que tem a ver este sinal de pontuação com Naamã e com a vida de cada um de nós? Bem, a lepra de Naamã, ela foi motivo de uma pausa para reflexão que o levou a ter uma atitude sábia em relação à cura que tanto desejava. Assim que ele ficou sabendo que havia um profeta de Deus que poderia ser usado para curá-lo da lepra, ele acreditou e foi na casa do profeta. Então, para nós encontrarmos a solução para resolver os nossos desafios, temos que confiar em Deus, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós precisamos jogar a dúvida e a incredulidade no lixo, porque elas atrapalham, impede que consigamos, atingir os nossos objetivos. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. É de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Bom, vejamos agora como aconteceu a cura de Naamã. Na casa dele, havia uma menina israelita que trabalhava como escrava e estava servindo a esposa de Naamã. Então ela disse para a esposa de Naamã que havia um profeta que vivia em Samaria e que poderia restaurar o seu marido da lepra. A sua coragem em falar sobre o profeta e a possibilidade da cura de Naamã nos ensina que não podemos ficar presos na vírgula que aparece em circunstâncias diferentes de nossas vidas e que devemos ter atitudes práticas para que a pausa da vírgula não se transforme em um ponto final, limitando assim as nossas só um minutinho aqui. Seria questão de limitar assim as nossas atitudes para que a gente possa vencer, os desafios. Então, Naamã, ao saber, da informação da escrava, então ele foi ao encontro do rei da Síria. Aliás, ele foi ao encontro do rei da Síria e disse o que tinha ouvido sobre ela. E o rei da Síria providenciou a carta, dizendo, que o que era necessário para apresentar ao rei de Israel. Naamã, então ele foi, diante do rei da Síria, conseguiu a carta, foi a Israel e conversou com o rei. Só que o rei, como eu li no texto, ele ficou achando que podia ter alguma armadilha ali, algum ataque contra eles. Então ele rasgou as suas vestes. Aí o profeta Eliseu perguntou, diante do rei de Israel: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o ir para mim e saberá que é profeta em Israel. Então Naamã ele foi na casa do profeta Eliseu. Porém, o profeta não saiu para recebê-lo. O profeta enviou um mensageiro para dizer que Naamã deveria se lavar-se 7 vezes no Rio Jordão para que ele fosse curado. Ao receber essa orientação, Naamã ficou muito indignado. Ele pensou que o profeta Eliseu iria recebê-lo e colocaria as mãos sobre ele, invocando o nome do Senhor, e assim ele seria curado. Naamã chegou a questionar o fato de que em Damasco havia rios melhores do que o Jordão para se banhar. Essa passagem está em 2 Reis, capítulo 5, nos versículos de 11 a 12. Então, a cura de Naamã. Quer dizer que depois ele ficou indignado, ele achou que tinha que ser diferente a forma dele ser curado. Ele era o rei, ele era o comandante do rei da Síria. Mas ele ouviu o conselho
de algumas pessoas ali, alguns auxiliares, né? E resolveu mergulhar no rio, né? 7 vezes. E a sua pele ficou totalmente curada. Então, depois disso, houve a conversão de Naamã, porque como ele era da Síria, ele acreditava nos deuses de lá. Ele cultuava os deuses da Síria. Mas assim que ele foi curado, ele confessou que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. O coração dele foi quebrantado. Ele agiu com humildade e demonstrou gratidão a Deus. O que a história de Naamã tem a ver com cada um de nós? Qual é a vírgula de cada um de nós? Olha só, Naamã, ele não perdeu a oportunidade que surgiu diante dele para ser curado da lepra. Ele se moveu, ele não ficou parado, ele não recuou. Ele foi adiante em busca da cura que ele precisava. Qual é a cura que você precisa? A vírgula de cada um de nós, ou seja, a cura que nós precisamos, seja ela, pode ser física, emocional, pode ser uma mudança de comportamentos inadequados, uma libertação espiritual, tudo isso, né, precisa ser detectado, né? Essa vírgula tem que ser detectada. E nós precisamos tomar a decisão de que queremos ser curados, confiar no poder sobrenatural, o poder sobrenatural de Deus, né? E nos mover de acordo com o que for necessário, na maneira como nós tínhamos pensado. Naamã, ele questionou a orientação do profeta Eliseu, mas ele acabou decidindo obedecer e mergulhou no Rio Jordão. Então nós temos que fazer algo, né? Temos que agir de alguma forma. Não podemos ficar de braços cruzados. Algo tem que ser feito da nossa parte também. E nós precisamos, em primeiro lugar, confiar em Deus, agir com humildade e saber esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Eu quero para hoje. E Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida de alguma forma, até que se cumpra aquilo que tem que ser cumprido, né? Ele sabe, né? Deus sabe o momento exato em que queremos receber a orientação, a cura, o socorro pelo qual nós necessitamos. Então não adianta ficarmos ansiosos, né? Temos que pedir a Deus que acalme os nossos corações e esperar o tempo de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, está escrito: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então a forma como você acredita determinará aquilo que você recebe. Se você duvidar, então o milagre não vai acontecer. Em Atos capítulo 17, versículo 28, está escrito o seguinte: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então há sempre ação, né? Sempre ação. Quando a gente está mal, né? Passando momentos muito difíceis, dá vontade de ficar quietinho no cantinho, né? E não fazer nada, até que aconteça alguma coisa diferente para que surja a solução pela qual nós precisamos. Mas nós temos que nos mover de alguma forma, temos que dar passos, não podemos ficar paralisados diante daquilo que nos assusta, tá? Nós podemos observar também algo interessante no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, versículo 27, que Jesus mencionou a história de Naamã. Olha que interessante. Está escrito assim: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Conclusão. Olha só, a história de Naamã, ela nos ajuda a refletir sobre a importância de reconhecer que nós precisamos de Deus, né? Sozinho, então, nós temos a força para enfrentar tanta coisa, né? Para nos curar nós mesmos. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus de milagres. Nós precisamos confiar nele e colocar em prática as suas instruções que estão na Bíblia, que é a carta de Deus para nós. Em Jeremias 29:11 está escrito:
porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas vezes acontece que, diante de momentos difíceis, às vezes nós perguntamos: Deus está me castigando? O que eu fiz de errado para merecer isso? Nós temos que pensar algo importante. Na hora da dor, do sofrimento, da provação, é o momento para Deus trabalhar alguma coisa em nós. E a partir desse momento difícil, depois que nós enfrentamos aquele momento, confiando no Senhor, nós vamos sair mais fortalecidos. E lá na frente, algum dia, em algum momento, nós poderemos dar testemunho da nossa cura, testemunho da nossa vitória. Algo tão difícil que a gente queria alcançar, e apareceram tantas lutas, tantas dificuldades. E então, assim, ao momento de caminhar, ao momento de esperar, ao momento de buscar, né, ou buscar a Deus, ao momento ao tratamento, né? No caso de Naamã, o tratamento, né, que foi mencionado pelo profeta Eliseu, foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? E às vezes o tratamento não é o que nós queremos. Esse tratamento pode ser de várias formas, né? Diante de uma doença tem um medicamento, né? Tem às vezes uma dieta que tem que ser feita. A questão de acalmar o nosso coração, vencer a ansiedade, né? Às vezes nós ficamos muito ansiosos e a ansiedade atrapalha. Então, às vezes, até para vencer a ansiedade, pode entrar com medicamento, fazer uma terapia, fazer uma atividade física, buscar algo que seja, que possa nos acalmar, né? Uma boa leitura, né? Enfim, sempre há algo a ser feito, mas a gente vai buscar em Deus a direção. Senhor, como eu devo agir? Me mostre, né? Me dê forças para enfrentar esse desafio. Eu quero vencer, mas sozinho eu não consigo. Socorro, meu Deus, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Eu confio em ti. Eu quero vencer. Então, as declarações que nós fizemos ela tem assim, uma importância fundamental no processo de cura. Eu li uma vez uma revista que foram feitas pesquisas em hospitais e foi constatado que os pacientes que estão internados, estão fazendo um tratamento, aqueles que têm fé em Deus, que exercem a fé, eles têm assim uma recuperação às vezes mais rápida, às vezes mais tranquila. Porque se nós não cremos em Deus e focamos só na doença, só na luta, no desafio, no que é difícil, vem a ansiedade, vem a murmuração, vem o desespero. E a murmuração, ela mina a nossa fé. Se nós ficamos murmurando, a nossa fé é minada e nós ficamos enfraquecidos. E quando nós temos uma fé, buscamos a presença de Deus, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, né, a carta de Deus para nós, sempre tem alguma palavra, não é para nos punir, é para nos incentivar a dar passos que vão fazer diferença em nossa vida, né? Então você pode ver, cada parte da Bíblia tem algo que é cura para nós. A Bíblia é um remédio para nós. Isso é fato, é constatado. Não é assim uma invenção, é verdade. Olha só. Mais um pouquinho aqui. Um comentário aqui. Então a vírgula de Naamã, ou seja, a lepra, foi a oportunidade que ele teve para saber que havia um profeta em Israel, que foi usado por Deus para que Naamã fosse curado. Então, oportunidade, né? Aproveitarmos as oportunidades para buscar, né, a solução para o desafio que se apresenta diante de nós. Agora eu quero comentar algo interessante sobre a serva, né, que veio como escrava de Israel e estava servindo a esposa de Naamã. Ela era uma menina, ela estava em uma terra diferente, mas o fato de ser escrava fisicamente, ela não permitiu que a mente dela ficasse aprisionada. Então, com humildade, ela falou sobre o profeta, né?
falou com a esposa do Naamã. Então ela foi bênção na casa de Naamã. Às vezes uma frase que você diz pode ser bênção na vida de uma pessoa e fazer uma diferença assim uma diferença muito grande. Então a serva, não fala nem o nome dela, né? A serva, a escrava que veio de Israel. Mas ela, a partir daquela fala dela, a casa de Naamã foi abençoada. Imagina, ele foi curado, então a casa ficou mais alegre, né? Então, não tenha medo de dizer. Às vezes a gente tem que falar algo para poder ajudar o outro também, né? Que está precisando de ouvir uma palavra de incentivo. Então a serva, ela teve coragem de falar algo que conduziu Naamã a ser curado da lepra. E Naamã então teve a oportunidade, né, de saber que os profetas são instrumentos nas mãos de Deus. E ele creu e ele foi atrás da cura, né? Então, a nossa mente, ela precisa ser renovada. Em Romanos 12, versículo 2, tem uma orientação importante para a nossa vida, algo que a gente tem que estar lembrando constantemente. Diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sejam quais forem os desafios que você está enfrentando, lembre-se de que cada desafio é um treinamento para algum propósito de Deus em sua vida. Nós precisamos reconhecer que somos limitados. Temos que agir com humildade, ter um coração grato e quebrantado. Nós precisamos buscar a presença de Deus diariamente e buscar nele o socorro, a direção que precisamos. Eu gosto de fazer uma oração de vez em quando. O Salmo, uma das orações que eu gosto de fazer é o Salmo 121 todo, mas eu vou ressaltar aqui o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, em quem que você está buscando socorro? Reflita sobre isso, né? Busque socorro em Deus, faça um teste, busque a presença dele, converse com ele, ele vai te ouvir, ele quer te responder, ele quer falar com você. E não permita que a sua mente fique aprisionada com tantos pensamentos negativos, tantas palavras tóxicas que a gente ouve ao longo da nossa vida, palavras negativas, palavras que nos deixam para baixo. Tente renovar a sua mente, tire o lixo da sua mente e procure encher a sua mente com aquilo que traz esperança, com palavras que edificam, que trazem um ânimo para a gente prosseguir. A gente tem que deletar o lixo na mente e deixar na mente aquilo que edifica, que faz bem para a nossa alma, para a nossa saúde física e emocional. Seja você uma bênção na vida das pessoas. Mova-se no sobrenatural de Deus. Ele tem um propósito para a sua vida. Aquela serva lá na casa de Naamã era uma menina, não sabemos a idade dela. Uma frase que ela falou foi extremamente importante. Às vezes você acha, não posso fazer nada de bom, não posso ajudar ninguém. Pode sim. Sempre tem algo que você possa fazer para ser bênção na vida da pessoa. Um simples bom dia, um sorriso, um elogio. Isso vai deixar o dia de alguém mais feliz. E outra coisa, seja perseverante, não desista no meio do caminho, não pare, siga em frente. Como diz lá em Êxodo, né? Marche, siga adiante. Confie em Deus, ore, converse com Deus. A oração é conversar com Deus, né? Conte a Ele qual é o seu conflito, qual é a sua dor. Medite na palavra de Deus, porque está escrito, né? Meditar na palavra, não é somente ler, é meditar, como se fosse ruminar, né? Você vai mastigar aquilo ali, vai mastigar para você estar lembrando daquilo que vai ser bom para você e para que você e você estando bem, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua semana, que a sua fé em Deus seja fortalecida a cada dia
e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você.